Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciência. Eu vou refletir ou apenas trazer algumas discussões e algumas reflexões sobre ciência para que você possa começar a pensar sobre a importância do conhecimento científico. Bom, em primeiro lugar, a ciência, num contexto simples, pode ser definida como um conhecimento profundo sobre algo. E esse conhecimento profundo sobre algo, na grande maioria das vezes, está ligado a uma sistematização. O que, quando, aonde, por quê, quais são as evidências. E isso é uma construção profunda sobre um determinado conhecimento. Então, não se conhece apenas por conhecer, mas se conhece de forma profunda sobre um determinado assunto. Quando a gente fala de pensamento científico, é justamente esse pensamento aprofundado, alinhado, alicerçado num profundo conhecimento e investigação sistematizada sobre algo. Desta forma, a gente pode dizer que a ciência, de modo geral, é responsável por produzir conhecimentos de forma profunda e sistematizada, além de investigativa. Os princípios, então, que compõem a ciência estão relacionados justamente à capacidade de perceber algo de forma crítica, de questionar o tempo todo sobre tudo que o cerca e, principalmente, a partir desse questionamento, promover e produzir coisas novas, seja reflexões, tecnologias, enfim. A ciência está ligada ao conhecimento independente da área. Então, engana-se quem pensa que ser cientista são pessoas de uma área específica, como a área da saúde, a área da física. Na verdade, ser cientista é ser esse pesquisador, esse conhecedor de forma que busca sistematizar o conhecimento, que busca produzir conhecimentos de formatos cada vez mais sólidos, claro, sempre investigativos. E há uma discussão muito grande entre os cientistas e o mundo laico. O mundo laico, que a gente chama, é um mundo leigo, né? Um mundo que não se preocupa muito com a ciência. E aqui no canal, esse é um assunto muito complicado de, assim, diversos comentários quando a gente fala que não existe verdade absoluta. Para o cientista, realmente não existe verdade absoluta. Então, eu sou uma cientista, o meu pensamento ele está o tempo todo em construção, o meu conhecimento ele está o tempo todo indo atrás de coisas novas e de forma sistematizadas. Então, o cientista ele está o tempo todo buscando explicações em cima de explicações em cima de explicações. Portanto, não há para o cientista, para a cabeça científica, uma verdade absoluta sobre algo. Tudo é possível de modificação. Mais do que isso, no caso da minha área, né, uma das minhas áreas de estudo é as ciências das religiões. Eu não sei se você sabe, nós tivemos uma descoberta na década de 1940 sobre alguns escritos, né, que foram popularmente apelidados de escritos do Mar Morto, que possibilitou nova visão acerca de vários evangelhos. Provavelmente eles foram nomeados por um grupo de judeus que viviam mais dedicado ao celibato e aos estudos, e modificou muita coisa do que as ciências das religiões viam nos evangelhos do Novo Testamento. Ou seja, existe a Bíblia para a sociedade laica, né, para a sociedade leiga, que é a Bíblia que se conhece. Eles não estão procurando novas possibilidades, não estão procurando novos evangelhos, não estão procurando novas compreensões, e existe o mundo da ciência. Então, a partir do momento que a gente tem evidências, que a gente tem encontrando, né, que a gente tem possibilidade de encontrar novos livros, que tem possibilidade de encontrar novos conhecimentos, a ciência não abandona, muito pelo contrário, cabeça de cientista volta-se para essas descobertas, volta-se a olhar essas teses, o que foi escrito, buscar da onde que veio, buscar qual foi o ano que foram escritos, buscar desvendar
buscar compreender o idioma, buscar compreender as entrelinhas. Logo, aquilo que parecia ser verdade absoluta para a sociedade leiga, para o cientista já foi reconstruído e está em constante reconstrução. Então, o pensamento científico é esse pensamento onde você está o tempo todo com a cabeça aberta para novas possibilidades e curtindo as possibilidades sem julgamento, porque para a cabeça científica, para o pensamento científico, tudo se transforma o tempo todo. O espaço se transforma, o conhecimento se transforma, e na medida que o conhecimento vai se transformando, vai evoluindo, cabe então ao pensamento científico não só fazer essas investigações, mas procurar essas investigações de uma forma sistematizada, até mesmo para realizar suas análises. Então, um conhecimento que parecia pré-construído, agora ele deixa de ser, porque ele agora incorporou uma nova verdade. Se a gente pensar no sentido histórico, né, quando começou a ciência, quando começou o pensamento científico? Aí cabe outra discussão. Se você procurar na internet, a maioria dos escritos vão dizer que a ciência começou no mundo grego por volta de uns 6 a 7 séculos antes de Cristo. Bom, cada um vai ter um ponto de vista. Esse é o conhecimento normal que se tem. No entanto, você tem que saber, aí entra a cabeça de cientista de novo, que a nossa verdade de construção de ciência e compreensão de mundo, ela está muito alicerçada à nossa compreensão de realidade de um mundo ocidental. Então, a gente realmente bebe muito da Grécia. Hans Jonas investigou sobre a influência do gnosticismo nos primeiros cristãos a partir do mundo grego. Foucault foi lá no mundo grego para entender um pouco a sexualidade, as influências do mundo ocidental, etc. Mas eu não diria que em se tratando de ciência, eu como cientista, como pesquisadora, eu não digo que a gente tenha começado no mundo no século 6 ou 7 a.C. a partir da Grécia. Muito pelo contrário. Se a gente fizer uma busca histórica de antigas civilizações, a gente não pode dizer que não havia ciências lá. Muito pelo contrário, você tem numa construção do mundo egípcio bastante evidências, você tem no mundo sumério bastante evidências que já trazem para a gente uma concepção de um pensamento científico e de construção. Recentemente não, né? Na verdade, recentemente foi traduzidos, mas as tabuletas encontradas na biblioteca de Nínive, elas comprovam que havia uma sistematização de ciência, um conhecimento profundo de ciência, de astrologia. A história babilônica também mostra bastante construção, né, geométrica, compreensão do espaço, de estrelas, que a gente pode dizer também que foi construída a partir de uma espécie de ciência, né, de uma construção, de uma busca. Então, a gente tem na história evidências científicas e evidências de construção de pensamento científico muito antes do que se acredita ser essa sistematização vinda da Grécia por volta de 6 séculos antes de Cristo. Então, essa é a cabeça cientista que eu quero, esse pensamento científico, essa cabeça científica que eu quero conversar um pouquinho com você hoje, para que você possa refletir. Às vezes, assim, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo agora, existe muita polarização, existem muitos posicionamentos ideológicos, que acabam deixando as pessoas presas, né, num condicionamento de mentalidade muito restrito. Quando você acredita que o seu conhecimento de mundo é o conhecimento que vai alicerçar todo o conhecimento que você tem, muitas vezes você acaba não conseguindo produzir uma ciência. Eu vejo bastante, como editora de revista científica, os comentários que deixam aqui no vídeo, nos artigos, que há essa tendência o tempo todo a não investigação, mas a acusação. E cabeça de cientista é sempre investigação. Se você não concorda com um determinado ponto de vista, cabeça de cientista, lembra, ciência, conhecimento profundo sobre determinado assunto. Se você não concorda sobre aquele assunto, o que o cientista faz ou deveria fazer, né? O que é o certo de um pensamento científico?
é você produzir outro conhecimento profundo sobre determinado assunto e refutar o conhecimento anterior. Isso que é ciência. Ciência é conhecimento profundo. Então, não se fala na ciência baseado em achismos, embora é claro que, como o autor está desenvolvendo a ciência, reconhece-se há resquício do pensamento dele, da construção do pensamento dele. Mas o que a gente tem que pensar é que quando você fala em conhecimento científico, você está falando de investigação profunda. Se você não concordou com os resultados daquela investigação, então cabe você produzir conhecimento profundo numa linha inversa refutando. E é a partir disso, na história, que a gente vai ver os grandes pensadores. Se você for estudar qualquer linha de ciência, desde Einstein tinha umas teses e discussões que ele mesmo se questionava, e depois tinha uma outra corrente que ia lá testar o que ele estava propondo para ver se fazia sentido ou não, e eles se reuniam no congresso para discutir com profundidade aqueles princípios lançados. E eu estou falando de Einstein, mas na história inteira, independente da área, médico, biomédicos, cirurgiões, a área da psicanálise, a área da psicologia de uma forma toda, sempre estudiosos em cima de estudiosos, concordando, refutando, comprovando, testando. É isso que é o conhecimento científico. Eu espero ter ajudado para você compreender um pouco mais, abrir sua caixinha, sair desse condicionamento e, com certeza, produzir ciência. Nós precisamos de cabeças científicas, nós precisamos de cabeças que trabalhem fomentando a ciência e o conhecimento de forma profunda para sair dessa sociedade que está cada vez fraquinha, né, no sentido de ideias, e colocar pessoas pensando e evoluir a sociedade, principalmente brasileira. Eu espero ter lhe ajudado. Não esqueça de deixar seus comentários. Um grande abraço e até a próxima!